Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E hoje, um vídeo que pra mim é muito triste, porque a gente vai falar aqui que fim levou o estádio do Pacaembu. Estádio do Pacaembu que foi a segunda casa e muitas vezes a primeira casa de todos os grandes clubes de São Paulo. E hoje em dia ele não tem futebol, não tem previsão de ter, e as coisas são muito piores do que isso para quem ama o Pacaembu do jeito que ele é. Então, se você quer entender toda essa história, fica aí no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, ativar o sininho de notificação, que você me ajuda demais. Basta você clicar nesse botãozinho vermelho aí embaixo, que faz uma diferença enorme pra gente que produz aqui. Me segue lá no Instagram. Vamos embora para esse vídeo, porque tá bom, mas triste. O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido por Estádio do Pacaembu, é um estádio localizado na Praça Charles Miller, no final da Avenida Pacaembu, no bairro do Pacaembu, na zona central da cidade de São Paulo. Ele foi inaugurado na década de 1940, com capacidade para mais de 70 mil pessoas, e na época ele era o estádio mais moderno da América do Sul. Era considerado o estádio mais moderno da América do Sul. Além do campo de futebol, que é a parte mais conhecida, o local também abriga o Complexo Esportivo do Pacaembu, aberto gratuitamente aos cidadãos, que contém estruturas para atividades físicas variadas. Ali também está o Museu do Futebol, construído embaixo das arquibancadas do estádio. O estádio do Pacaembu pertenceu à Prefeitura de São Paulo até 2019, quando, em 21 de janeiro de 2020, o prefeito Bruno Covas cedeu o estádio ao complexo de iniciativa privada por 35 anos. A importância do Pacaembu para os clubes paulistas começou a diminuir no começo dos anos 70, após o fim da construção do Anel Superior do Morumbi. A partir de então, o estádio do São Paulo passou a ser preferência para os jogos de maior público na capital. Mesmo assim, o Pacaembu continuava sendo utilizado frequentemente pelos clubes paulistas. O estádio municipal foi tratado como casa do Corinthians até 2014, quando foi finalmente inaugurado o estádio do Corinthians, antes Arena Corinthians, hoje Neoquímica Arena, que foi construído para a Copa do Mundo de 2014. Até então, o Corinthians mandava seus jogos e tinha o Pacaembu como casa. E até hoje, muitos torcedores do Corinthians que eu conheço, amigos pessoais, sentem muitas saudades do Pacaembu e dizem que o Corinthians deveria ter assumido, tentado comprar o Pacaembu e não ter construído uma nova arena. E a partir do momento que a Arena do Corinthians foi construída, os jogos no Pacaembu diminuíram drasticamente. Após isso, o Santos mandou muitos jogos no Pacaembu, porém, nem perto do que o Corinthians mandava. O Palmeiras também mandou, o São Paulo, mas sempre quando seus estádios estavam sendo ocupados por outras questões, shows e eventos, enfim. Então nunca o Pacaembu voltou a ser primeira opção de ninguém. O estádio, que foi um dos principais palcos da Copa do Mundo de 1950, começou a sofrer, ficando sempre em segundo plano, visto que os principais clubes da cidade já possuíam os seus próprios estádios. Em 2018, segundo a gestão Covas, houve gastos de 8,3 milhões de reais com o Pacaembu, contra uma receita gerada pelo estádio de apenas 2,3 milhões. Diante desse prejuízo, as empresas começaram a levantar propostas para a concessão, que prometia à prefeitura um giro de 500 milhões de reais ao município, em mais de 3 décadas, incluindo os investimentos e os impostos. O estádio foi concedido então à atual concessionária administrativa Alegra Pacaembu, que confirmou em julho deste ano que o estádio inaugurado em 1940 não verá a bola rolar até 2023. O Pacaembu, mesmo sem um mandante, sempre, todos os anos, foi palco de jogos de futebol de todos os grandes de São Paulo. Até mesmo o Flamengo já chegou a mandar um clássico contra o Fluminense em São Paulo. Isso porque o estádio do Pacaembu é praticamente no centro da cidade. Ele chama a atenção, ele é lendário. A praça Charles Miller na frente do estádio é absolutamente lendária. Então, é um estádio icônico. A empresa decidiu antecipar as obras do estádio entre outubro e novembro deste ano,
com duração prevista de 24 a 28 meses. Por mais que algumas pequenas intervenções estivessem previstas para o segundo semestre deste ano, o estádio seria fechado apenas em 2021 para obras mais estruturais. Mas, devido à pandemia, a empresa precisou repensar o planejamento. Isso porque houve uma deterioração total do gramado em razão da instalação do hospital de campanha em meio à pandemia. Vale ressaltar que o Pacaembu abrigou aí o hospital de campanha, o combate a essa pandemia que estamos passando ainda. Então ele foi utilizado para esse fim durante todo esse período. Dentre as mudanças que irão acontecer, a principal e mais triste com certeza é a demolição do tobogã. Sim, o tobogã, que é aqui no estado de São Paulo, para os torcedores dos clubes de São Paulo, é um marco da história do Pacaembu, é o setor ali do tobogã. O tobogã foi erguido em 1970, no lugar da concha acústica, e costumava ser o espaço dos torcedores de mais baixa renda. O local dará lugar a um edifício multifuncional com restaurantes, lojas e escritórios. O prédio erguido terá 5 andares, com 44 mil metros quadrados de área construída. E essa demolição acontecerá dentro de 5 meses. Então, dentro dos próximos 5 meses, o tobogã já será demolido do Pacaembu. A Alegra também prometeu uma arena para eventos de esportes, com investimento de 95 milhões de reais e capacidade para receber 2 mil pessoas. Segundo a empresa, trata-se de uma parceria com o BBL, um grupo de entretenimento com foco em jogos virtuais. A promessa é de que já em 2021 funcione uma estrutura provisória sobre o campo que recebia jogos de futebol e que terá seus equipamentos reaproveitados para a construção de uma arena definitiva para esportes eletrônicos dentro do complexo. O estádio passará pela mais drástica reforma de sua história e 2 de seus maiores símbolos, tanto o tobogã já mencionado, como suas arquibancadas de cimento, também serão derrubadas. E a partir de agora, a principal fonte de receita do Pacaembu será shows, eventos, estacionamento e aluguel do espaço. A gente já ficou sabendo aqui que o tobogã e as suas arquibancadas de cimento serão demolidas. Gente, o Pacaembu está, sim, morrendo. A concessionária afirma que o estádio vai continuar recebendo jogos de futebol após a reabertura em 2023. Mas terá sua capacidade reduzida para 26 mil lugares. Então, para muitos jogos grandes, pode esquecer o Pacaembu como principal sede. Porque com essa capacidade eu duvido que muitos clubes vão optar pelo estádio, sendo que existem outras possibilidades no estado de São Paulo. Vai ser muito difícil a gente ver jogos de muita importância sendo mandados no Pacaembu daqui para frente. Futebol só depois de 2023, no mínimo. Então, fora isso, pode esquecer. Todo o complexo esportivo, composto por uma piscina olímpica, 2 quadras de tênis, ginásio poliesportivo, além do estádio de futebol, passará por uma reformulação completa. Sua fachada, no entanto, será mantida. Isso porque o estádio foi tombado em 1998, em virtude do seu estilo Art Deco, característico da época em que foi construído. A Praça Charles Miller e o Museu do Futebol ficaram fora da concessão, e não foram apresentados projetos da prefeitura para uma remodelação. É isso, galera. A fachada do estádio vai ser mantida, porque ela é tombada, não pode ser modificada. A Praça Charles Miller e o Museu do Futebol não foram incluídos nessa concessão, então ele segue sob comando da prefeitura de São Paulo. Essa concessionária não pode mexer nisso, só a prefeitura de São Paulo. E as demais coisas, tobogã, partes da arquibancada de cimento serão demolidas. Sua capacidade, que hoje gira em torno ali pouco mais de 40 mil torcedores, cairá para 26 mil, porém, sua principal fonte de renda não será mais jogos de futebol. Continuará recebendo, claro, alguns jogos aqui, outros ali, mas não com a frequência de hoje em dia, mas sua principal fonte de receita será eventos de esportes, aluguéis para shows e outros eventos também, estacionamento do estádio, que existem vários outros entretenimentos dentro do estádio, como o seu complexo poliesportivo, não é só o campo de futebol, então o seu estacionamento continuará rendendo receita, e aluguéis para outros fins também do estádio. É triste porque todos os torcedores dos 4 clubes grandes de São Paulo, e até de menores,
tem história feliz e também triste para contar do estádio do Pacaembu. É um estádio lendário, inclusive de outros estados do Brasil, times grandes de outros estados do Brasil também tem alguma história para contar do estádio do Pacaembu. Infelizmente, como ele não existirá mais. Ele será drasticamente modificado, reduzido e suas características tão marcantes para os torcedores serão derrubadas, que é o tobogã e suas arquibancadas de cimento. Enfim, é uma notícia muito triste para quem aí é fã, porque o estádio Pacaembu é lendário e não existirá mais da forma como nós vemos. E jogo só depois de 2023, no mínimo. Quero que você deixe a sua opinião sobre essa notícia triste. Se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificação, porque isso ajuda demais. Me segue lá no Instagram. Tamo junto e até o próximo vídeo na sexta-feira, às 7 horas da noite. Assina aí. Valeu!